Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho, né, sobre o que é esse coronavírus e como as substâncias químicas elas podem agir para neutralizar esse vírus, né, para impedir que ele venha contaminar a célula humana. Então, nessa animaçãozinha aqui, ele está representando o que seria, né, o Covid-19, que é o coronavírus. Ele apresenta esses espinhos de proteína. E esses espinhos de proteína, que são essas partezinhas vermelhinhas, é o que ele usa para infectar a célula humana, né? Uma vez que ele infecta, né, ele usa esse espinho para infectar a célula humana, ele vai colocar o RNA dele dentro da célula humana, contaminando assim a célula humana e fazendo com que ela reproduza o vírus. Então, o objetivo da substância química é destruir esse espinho de proteína. Uma vez que eu consigo destruir esse espinho de proteína, eu consigo impedir que ele infecte uma célula humana, e se eu consigo impedir a infecção da célula humana, automaticamente eu consigo, né, reter aí a contaminação dessa doença. Eu também posso agir matando, né, a capa lipídica dele, que é essa parte externa. Se eu consigo também destruir essa parte lipídica, eu acabo degenerando o RNA dele e ele também não vai conseguir contaminar. Então, vamos ver quais as substâncias que eu posso usar, né, dentro da química para eu cumprir esse objetivo, ou de destruir o espinho de proteína, que ele usa para infectar a célula, ou literalmente destruir o vírus como um todo, né, destruir essa capa dele e automaticamente destruir o material genético que está dentro dessa capa. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a primeira coisa, né, que na minha opinião é a substância mais eficiente, seria o uso do sabão. Sim, o sabão, o detergente comum, principalmente o detergente, tá? Porque o detergente ele tem uma ação de desengordurante. E o que é o desengordurante? Ele é uma parte, né, que vai atacar a parte lipídica e vai desmembrar aquela cápsula total, né, do vírus. Ele vai degenerar o vírus como um todo. E como é que é a ação, né, do sabão, então, sobre o vírus? Bom, aqui está representando uma molécula de sabão, tá? Que seria mais ou menos uma ideia de um detergente. Então, ele tem uma parte que é lipídica e uma parte, né, que é apolar e a parte polarizada não lipídica. Quando esse sabão ele entra em contato lá com a parede, né, que também é lipídica do coronavírus, ele vai capturar nesses lipídios e formar o que a gente chama de micelas, né? E uma vez ele capturando formando essas micelas, a água, né? Por isso que não adianta só passar o sabão, a gente precisa da água, né? A água vai ligar essas micelas e vai retirar, ou seja, vai destruir essa parede do coronavírus. Então, quanto mais sabão eu for colocando, e aí é muito importante, né, durante a hora de lavar as mãos, não lavar ela muito rapidamente, porque eu preciso de alguns segundos para que isso ocorra, né? Então, eu tenho aí a parte lipídica, ela vai atacar, a parte do detergente vai atacar a parte lipídica, que é a casca mesmo, né? Que está envolvendo o RNA do vírus, e aí vai formando as micelas. Conforme ele vai formando as micelas, ele vai quebrando essa estrutura. E aí, quando eu venho com a água para enxaguar a mão, a água vai levar junto o sabão e a parte lipídica, né, que é essa casca do vírus. Então, o vírus ele vai se degradando. Ele também acaba, né, agindo sobre o espinho de proteína. Então, olha só o que o sabão faz com o vírus. Ele literalmente degrada o vírus por completo, né? Aí o vírus acaba se degradando e morrendo. Bom, então só para ver se ficou bem claro, aqui nós temos, né, uma foto do coronavírus. Então, ele tem o RNA que fica no núcleo, uma capa lipídica que a gente pode trocar por gordura, né? Que vocês entendem melhor. Então, uma capa de gordura que reveste ele, né? Uma cápsula. E aqui ficam os espinhos, né? Que dá o nome para ele, que eles ficam parecendo pontas de uma coroa, que são
os espinhos proteicos que eles vão usar para infectar as células humanas, né? Então, o material genético, que é o RNA, fica dentro, né, dessa cápsula de gordura, e é isso que ele precisa implantar dentro da célula para contaminar a célula. Então, é por isso que ele fica com essa característica, né? Ele tem um envelope, né, essa cápsula de gordura, né, que a gente chama de lipídica, e nós temos aqui, né, os espinhos, que são as ferramentas para infectar a célula, né, é a parte aí da proteína. Tá, professora, eu já entendi como é que funciona o vírus, agora qual é a ação dele, né, dentro do álcool, né? Por que que as pessoas usam o álcool? Né? Não só o sabão. Porque tem hora que não dá para você ficar lavando a mão todo tempo, né? Você está no transporte público, você foi no mercado, né? Você não tem acesso ali a detergente e água para lavar sua mão. Então, a opção, né, que você tem para fazer essa desinfecção no momento que você não pode lavar a mão é utilizar o álcool. E vamos entender então agora como é a ação do álcool em cima do vírus, que é um pouquinho diferente da ação do sabão. Bom, então o álcool ele vai fazer o que a gente chama de desnaturação de uma proteína, né? Então o álcool ele não vai agir sobre toda a micela, né? Ele não vai agir sobre toda a cápsula do vírus. Ele vai agir especificamente nos espinhos de proteína, né? E automaticamente inutilizando esse espinho eu inutilizo a infecção, né, da minha célula. Então o que acontece? Quando a gente olha uma proteína, né, ela tem o que a gente chama de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né? Então a gente tem aqui a conexão ali do oxigênio com o hidrogênio, formando uma ligação de hidrogênio. Quando eu adiciono o álcool junto a uma proteína, o que que a gente vai observar? Que o álcool ele quebra a ligação de hidrogênio e ele toma, né, essa posição ali dentro da proteína, né? Ele quebra a proteína virando uma substância diferente, ele rompe a ligação. E ao fazer isso, ele acaba, né, alterando a ação da proteína. E se ele altera a ação da proteína, aquele espinho proteico do vírus não consegue mais infectar a célula, né? Ele não consegue mais colocar o RNA dele dentro da célula. Então, olha só o que que acontece. Formam-se novas ligações de hidrogênio agora com a molécula do álcool, e aí automaticamente eu altero, né, a minha proteína e ela muda sua função. Então, antes do álcool tinha uma proteína de uma forma, depois de colocar o álcool eu tenho a proteína de outra forma. E aí eu acabo que inutilizando o espinho proteico do vírus. E se eu inutilizo o espinho proteico, ele não consegue mais contaminar. Então, a ação do álcool, ela também é boa, né? Ela também é preventiva, o sabão é melhor, mas o álcool também, né, faz digamos assim, ele acaba neutralizando a ação de contaminação do vírus na célula humana viva. O ideal é utilizar o sabão e o álcool, né? Mas ambas as substâncias, elas vão fazer um bom papel nessa questão de desnaturar o vírus. Mas isso aí também lembra que demora-se alguns segundos, né? Então não adianta você passar o álcool e cheirar, por exemplo, até pior. Ou você passar o álcool na sua mão e ficar sacudindo para ele secar mais rápido. Porque eu preciso de um tempo da ação, tanto do sabão quanto do álcool, em cima do vírus, né? Em cima do local que você quer desinfectar. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos o que é o coronavírus, né, e como as substâncias químicas agem sobre ele para poder, digamos assim, matar ele, né, porque basicamente ele não está vivo, mas impedir que ele venha, né, a implantar o RNA dele dentro de uma célula viva, contaminando essa célula e fazendo, né, a propagação da doença, vamos observar alguns produtos de limpeza que a gente tem em casa, pelo menos que eu tenho aqui em casa, acho que a maioria deve ter algo semelhante. E vamos discutir sobre algumas polêmicas aí da internet, do que funciona, do que não funciona e por quê, né? Então, presta atenção aí, vamos olhar. A gente vai começar falando sobre os álcoois, né? Os diferentes tipos de álcool que tem no mercado, se eles são diferentes mesmo, e qual é a diferença de ação deles sobre o vírus, né? Então, olha só.
Bom, eu trouxe para vocês aqui diferentes tipos de álcool. Bom, qual é a diferença deles? Além da própria marca, né? Então, não vamos falar sobre marca, sem merchan, mas ambos trazem na embalagem escrito álcool etílico, tá vendo? Álcool etílico hidratado, aqui também álcool etílico, aqui eu tenho o álcool em gel e eu tenho outros produtos de limpeza que daqui a pouco a gente conversa sobre eles. Vamos começar discutindo sobre o assunto da aula de hoje, né? Do nosso capítulo, que são os álcoois. Esse álcool e esse álcool e esse álcool e esse álcool são etanol. Então, eles são a mesma substância química, tá? Quimicamente, eles são a mesma coisa, o etanol. Mas qual a diferença deles? A diferença deles está na concentração desse etanol, né, em água. Então, essa quantidade de álcool é medida por uma unidade de medida chamada Gay-Lussac, né, que é o nome do cientista que criou essa unidade, e no caso a gente chama ele de graus GL, né, o graus Gay-Lussac. Então, esse primeiro álcool aqui, ó, se a gente olha, ele tem uma concentração de 54 graus Gay-Lussac. O que significa isso? Que ele é mais ou menos 54% de etanol, né, e o resto é de água. Então, ele tá aqui mais ou menos meio a meio, metade álcool, metade água. A gente viu lá na animação que eu preciso, né, que o álcool, ele quebre a proteína, o espinho proteico do vírus, para impedir a propagação dele, né, que ele não consiga infectar a célula. Então, esse álcool aqui não é recomendável para fazer a desinfecção do vírus, porque ele tem uma concentração muito baixa, né. A OMS, ela determina que o álcool para desinfecção de ambientes, né, ele tem que ser acima de 70%. Que é esse álcool aqui, ó. Inclusive, ele traz aqui na embalagem que ele é para uso hospitalar. Então, ele é o álcool próprio usado para desinfectar, né, ambientes, superfícies que podem estar contaminadas com vírus, bactérias e qualquer outro micro-organismo. Se a gente olha, ele tem uma concentração de 76,9 graus Gay-Lussac, ou seja, ele está acima de 70% de álcool. Então, ele vai fazer o papel que a gente espera, que a gente viu lá no vídeo, tá? De quebrar a proteína, né, o espinho proteico do vírus, e não impedir com que o vírus coloque o DNA dele dentro da célula humana ou de uma célula viva. Esse aqui é o álcool que a gente compra em farmácia, né? Observa-se que ele é 77 graus Gay-Lussac. Então, esse álcool e esse álcool, eles são basicamente o mesmo álcool na mesma concentração. Ambos são etanol, ok? E estão numa concentração aí em torno de 77, 76,9, 77, aproximadamente a mesma coisa. E, como eu falei, eles são usados para desinfetar superfícies e, esse aqui mais especificamente, mas esse é a mesma substância, tá, gente? Inclusive na mesma concentração, é usado para também desinfectar cortes, né, cicatrizes, cirurgias. Então, ele tem esse poder, né, que nós vimos lá na animaçãozinha de neutralizar os vírus. Ele também tem uma boa ação sobre bactérias, fungos. Então, ele é muito usado para curar o umbigo do neném, quando você tem algum corte, né, é bem legal jogar em cima para arde, mas ele tem uma ação bem interessante nessa questão de desinfectar, tá, o ferimento. E o álcool em gel. Então, qual é a diferença, né, desse álcool em gel? Esse aqui ainda é um álcool especial, porque ele tem cheirinho, né? Ele tem algumas outras coisas, mas vamos falar só do etanol. Qual a diferença desse para esse e esse aqui? A única diferença é que quando o álcool ele tá em gel, né, que ele tá no carbopol, ele vai ficar mais tempo sobre a sua mão. Então, lá no final do vídeo, eu até alertei vocês. Muitas vezes você passa o álcool 70, a primeira coisa que você faz é sacudir a mão, né, para ele evaporar, ou cheira, né? Muitas pessoas têm isso, e não é instantâneo, tá? A substância demora alguns segundos para fazer aquela ação ali, né, da degradação, se tiver o vírus na sua mão ou na superfície que você está desinfetando. Então, o caso do álcool gel é que ele vai permanecer mais tempo, né? Ele demora mais a evaporar. Então, ele garante que esse álcool vai fazer o papel dele. Agora, esse álcool e esse vão fazer o mesmo papel sobre o vírus. A diferença é que esse vai evaporar mais rápido, então você vai ter que usar uma quantidade um pouco maior e tentar não fazer com que ele evapore rápido, né? Esperar. E esse aqui
vai ficar um pouco mais de tempo fixado sobre a sua mão, vai manter o álcool ali sobre a superfície um pouco mais de tempo. Mas ambos eles têm a mesma concentração, que é acima de 70%, então eles trazem no rótulo o que a gente chama de antisséptico, tá? Ele é usado para desinfecção de ambientes e no caso da mão. Mas, professora, tá tendo uma corrida aos mercados por álcool, né? E aí acabou o álcool, eu não consigo comprar álcool. E agora o que que eu faço? Bom, na internet está surgindo vários outros produtos, né? E eles estão falando que esses produtos são eficientes. Então, vamos pousar uma coisa aqui e vamos olhar alguns outros produtos agora. Bom, no próprio vídeo já falei que esse carinha aqui é um aliado mais forte do que o álcool. O problema dele é que não dá para ficar lavando a mão toda hora com sabão, porque nem em todo lugar você tem pia e detergente para lavar, tá? Então, o ideal é o uso do detergente. Por quê? Porque ele tem esse poder que a gente chama de desengordurante. Então, se ele tem todo produto que tiver escrito desengordurante, ele é eficiente contra o vírus porque ele vai matar, basicamente, ele vai degradar toda a cápsula, né, do vírus. Então, vocês viram lá na animação que ele destrói não só o espinho proteico, mas como ele destrói todo o vírus, né, toda a capa do vírus. Então, ele é bem mais eficiente na questão de limpeza. Então, o detergente é um dos melhores aliados, principalmente na hora da quarentena, né? Você não tá saindo de casa toda hora, então você pode estar lavando, né, as embalagens, a mão, né? É muito importante que você esteja repetindo, né, essa lavagem, tomando essa precaução. Mas qualquer produto que tiver escrito na embalagem ação desengordurante tem esse papel, né? Às vezes um pouco menos eficiente, mas na emergência dá para se utilizar. Eu trouxe aqui também, né, esse tipo de multiusos, né, tem o Veja, IP, etc, tem de várias marcas. Você vai olhar aqui na embalagem dele, ele também traz ação desengordurante. Então, ele também vai agir sobre a cápsula do vírus, que é uma cápsula de gordura, né, uma cápsula lipídica, como a gente viu na explicação. Bom, tem surgido também tem surgido também vídeos na internet falando sobre a água sanitária, né? Então, a água sanitária, ela tem que ter isso aqui, ó, cloro ativo, ok? O cloro ativo, ele também tem esse poder, tá? De destruir a cápsula do vírus, né? Ele vai agir mais ou menos como o álcool. Então, qualquer produto que tiver escrito cloro ativo, principalmente água sanitária, porque a concentração dele é alta, então ele é ideal. Tanto que aqui na embalagem, ele traz aqui, ó, que ele desinfecta e ele é um bactericida. Ah, professora, mas nós estamos falando de vírus, não de bactéria. Bom, mas se ele tá matando uma bactéria, que é muito mais resistente do que um vírus, então provavelmente ele também consegue matar vírus, tá? Então, água sanitária, eu não tenho aqui para mostrar, mas a água oxigenada acima de 30 volumes também é eficiente na desinfecção. O que nós vamos ter de problema aqui? Muitas pessoas têm sensibilidade a esse produto, né? Ele tem irritação na pele, quando usa diretamente na pele. Então, ele é recomendado mais para desinfetar os ambientes, tá? Não você. Você vai lavar a mão com detergente ou utilizar os álcoois, tá? Acima de 70%. Mas para limpar chão, para limpar embalagens, ele é bem legal, né? Apesar de ter um cheiro forte, mas ele é bem eficiente. E nós temos aqui o desinfetante comum, né? Aquele desinfetante que a gente compra, né, para dar um cheirinho na casa quando a gente limpa. Será que ele vai ser eficiente? Vamos olhar o rótulo dele. Aqui, ó, não tá escrito em lugar nenhum, né, ação desengordurante, tá vendo? Tô falando limpador de uso geral, mas ele não traz nada de desengordurante, ele não tá escrito nada de concentração de álcool, nem de cloro. Então, vamos dar uma olhada lá atrás para ver o que ele traz. Bom, não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas a composição desse aqui, né, pelo menos que eu tenho em casa, é um éter sulfato de sódio. Bom, ele tem o sulfato de sódio, então ele tem a mesma característica de um desinfetante do tipo detergente, tá? Ele também traz o que a gente chama de tensoativos. O que me preocupa é que esse tensoativo não iônico, né? Porque o ideal é que ele tenha uma parte iônica
para ser retirado com água com facilidade. Mas, de qualquer forma, os sulfactantes, ou seja, substâncias que têm presença de sulfato, também são legais para matar o vírus, né? Porque ele vai agir aí como a mesma ideia do detergente. Mas, é claro, em menor escala. Então, assim, não é 100%. Esse aqui dá para se usar, digamos assim, junto com outros produtos de limpeza, tá? Ele é legal para limpar a casa, desinfectar a casa, mas ele não tem uma ação 100%, não. Ele não é aquele, assim, o mais indicado para você desinfetar. Principalmente mão e roupa, sapatos, não é legal, tá? Pode continuar usando ele para limpar o chão, deixar a casa cheirosinha, mas a ação dele é muito fraca quando a gente olha em questão de realmente ele ser uma substância, ele ser um material antisséptico, né? Tanto que ele não traz a embalagem dele. Então, quer dizer que esse material aqui não é antisséptico. E aí, né, existem algumas pessoas falando sobre o vinagre. Gente, ácido acético, né? O vinagre, ele é composto de várias coisas e também do ácido acético. O ácido acético, ele vai agir sobre o vírus? Sim, o ácido acético, ele age, né, também sobre o vírus. O problema é que a concentração desse vinagre, ela é muito pequena, tá? Quando a gente olha aqui na embalagem, não vai dar pra ver na filmagem, mas ele é menor do que 30% de ácido acético, tá? Então, aqui, dependendo do vinagre, varia entre 20% a 30%. Então, não é o suficiente para estar matando o vírus, tá? Nem na sua mão, nem no ambiente. Então, eu não recomendo o vinagre comum, esse vinagre aqui que a gente usa para temperar comida, como uma substância desinfectante, tá? Para o coronavírus. Então, esses três aqui não são recomendados para desinfectar o ambiente que esteja com o coronavírus, ok? Álcool abaixo de 70%, desinfetante normal de casa, principalmente esse dessa marca, né? Vocês podem estar olhando de outras marcas e tem escrito antisséptico, desengordurante, então aí seria legal, mas esse aqui, por exemplo, não. E o vinagre também, a concentração de ácido acético é muito baixa, então também não vai ser legal. Então, esses três aqui a gente fala que não vai fazer o papel que a gente espera. Eles vão degradar um pouco, mas não vão eliminar 100%. Agora, esses aqui são os nossos aliados do dia a dia, né? Então, esses a gente pode estar usando aí para estar limpando a nossa casa, as superfícies que puderam ter contato, gente, principalmente embalagem de coisas que vocês compraram no mercado, tá? Principalmente alimentos, tem que desinfectar, porque a pessoa às vezes pode ter pegado ali com a mão contaminada, ela pode ter tossido, ela pode ter espirrado em cima das embalagens, então é muito importante. Esse vírus, ele tem uma sobrevida fora do corpo humano longa, né? Estão cogitando aí até acima de 10 dias ou mais. Então, é preciso, tá, limpar as embalagens. E todos esses produtos aqui podem ser usados para desinfectar as embalagens. É claro que, ideal para mão, esses dois. Esse aqui, que a água sanitária não é recomendado para o corpo, muitas pessoas têm alergia, mas principalmente para limpeza de ambientes e embalagens é bem legal. Esse aqui pode ser usado para lavar a mão, apesar de ter algumas pessoas que têm um pouco de sensibilidade, mas ele é o ideal, tá? Detergente para lavar a mão e para lavar também superfícies. E esse também para limpar, né, superfícies e ambientes, ok? Então, esses produtos aqui vão ter uma ação legal. Existem outros? Existem. Nem todos eu tenho aqui em casa, né? A gente tem água oxigenada acima de 30 volumes, tem se mostrado eficiente e algumas outras substâncias. Mas eu acredito que dentro da casa da maioria das pessoas tem esses produtos. Então, esses aqui a gente dá um like, esses aqui a gente dá um dislike. E é claro, se não tiver outra opção, esses aqui vão ajudar um pouquinho, tá? Mas eles não vão garantir a desinfecção 100%. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. E tá aí o nosso álcool de cada dia.